Bem, amigos do canal Direito no Ar, tudo bem? Eu sou Márcio Gomes, sócio proprietário do escritório de advocacia Castilho Gomes Advogados e professor universitário. Bom, a ideia deste canal é trazermos alguns vídeos onde vamos abordar assuntos relacionados ao direito, principalmente os voltados para a advocacia no dia a dia, ou seja, a advocacia na prática. Como estreia do canal e primeiro vídeo, eu vou trazer aqui para vocês um caso que me ocorreu agora no início de julho de 2014, que é um caso que nunca tinha ocorrido. Ajuizei uma reclamatória trabalhista contra duas reclamadas, em que fazia ali diversos pedidos, como é a prática na Justiça do Trabalho. Pedidos de hora extra, equiparação salarial, nulidade do contrato de trabalho com a primeira reclamada, tendo em vista entender ser a terceirização ilícita e, como consequência, o vínculo de trabalho assumido pela segunda reclamada. E aí, como o valor estava abaixo de 40 salários mínimos, obrigatoriamente, o procedimento a ser adotado é o procedimento sumaríssimo. Pois bem, dentro do procedimento sumaríssimo na Justiça do Trabalho, a CLT ela exige que todos os pedidos sejam liquidados, sejam atribuídos um valor a esses pedidos. E a soma desses pedidos não podem ultrapassar os 40 salários mínimos. Dentre os vários pedidos que eu já citei, após os pedidos é praxe a gente fazer alguns requerimentos, tais como para que a reclamada apresente os cartões de ponto, os meios de provas que pretendemos utilizar e para que a reclamada seja condenada a pagar a multa do artigo 467 da CLT, caso não pague na primeira assentada as verbas, os pedidos incontroversos. Pois bem, distribuímos a reclamatória caiu para uma das varas de Belo Horizonte. A distribuição foi feita no dia 2 de julho de 2014 e com audiência já designada para o dia 14 de julho de 2014. Qual foi a nossa surpresa ao receber o push, matinal, aí, a maioria dos advogados, quando inicia aí o seu dia, vai tomar o seu café, já recebe ali no seu smartphone já o push com as movimentações da Justiça do Trabalho e da Justiça do Comum principalmente. E qual não foi a surpresa ao ver que o juiz tinha extinto o processo sem resolução do mérito. E aí aquilo deu uma certa dúvida, o que será que ocorreu e tal, vamos verificar. Acessando o site do TRT, tivemos acesso à decisão e eu vou ler a decisão para vocês. Vistos, etc. Tendo em vista que se trata de rito sumaríssimo e o reclamante não liquidou todos os pedidos, conforme se infere do pedido de aplicação da multa do artigo 467 da CLT, determina o arquivamento dos autos de acordo com o artigo 852, a linha B, inciso 1, parágrafo 1º da CLT. No primeiro momento, gerou uma perplexidade, uma indignação, haja vista que estamos atuando aí na seara trabalhista há mais de 10 anos e nunca em todas as varas de trabalho de Belo Horizonte, Contagem, Betim, do interior, ocorreu um fato parecido com esse, de um processo ser extinto por não haver liquidação do pedido do artigo 467. No primeiro momento de indignação, a reação foi ligar para a minha sócia, a doutora Natália Castilho, e colocar para ela a indignação, e ela, da mesma forma, achou muito estranho. E aí, como se diz, a gente não pode se abater e nem deixar que essas coisas acabem atrapalhando o nosso humor, o nosso dia a dia. Feito, decidido dessa forma, começamos a discutir. E agora, o que iremos fazer? Vamos ver quais são as opções. E aí vem, primeira opção, embargos de declaração? Não, antes disso, vamos ler o que diz o artigo 467.
Artigo 467 da Lei 5452 de 43, Consolidação das Leis do Trabalho, conhecida como CLT. Artigo 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%. E aí vem o artigo 852b, inciso 1, parágrafo 1º, que diz o seguinte: nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo, inciso 1, o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor correspondente. Parágrafo 1º. O não atendimento pelo reclamante do disposto nos incisos 1 e 2 desse artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao pagamento de custas sobre o valor da causa. Pois bem, uma vez que estava decidida dessa forma, e para que a gente não acabe sofrendo mais, né, a gente vai ter que ver, vocês todos, quando estiverem aí no dia a dia da advocacia, acaba aprendendo que não adianta ficar passando mal com essas situações. Na verdade, acontecem situações, fatos, decisões, e a gente tem que, de uma forma racional, sempre pensando no que é melhor para o nosso cliente, contornar, né, ou pelo menos tentar contornar essas situações. Primeiro momento de debate com a minha sócia, a gente foi pesquisar, né, a jurisprudência a respeito da liquidação do artigo 467, haja vista que não é normal esse tipo de situação. E as decisões que nós vimos em vários tribunais, vários TRTs do país, é que a jurisprudência majoritária entende que o artigo 467 não tem que ser liquidado única e exclusivamente pela impossibilidade de se o fazer. O entendimento é que você não tem como saber qual o valor a se atribuir ao artigo 467, porque ele diz que, havendo controvérsia sobre os montantes da verba rescisórias, na primeira assentada sobre aqueles montantes que são incontroversos, caso não tenha o pagamento na primeira assentada, haverá o pagamento da multa de 50%. Ora, como saber o valor a atribuir às verbas incontroversas se nós não sabemos, neste momento, se vai existir verbas incontroversas e quais serão essas verbas, né? A prática nos demonstra que 100% dos pedidos são controvertidos, exceto aquelas situações em que as empresas demitem um empregado e acabam não realizando os acertos das verbas rescisórias, que acabam tendo aí, né, uma certa incontrovérsia e, em tese, a empresa teria que pagar na primeira assentada sob pena da multa de 50%. Mas mesmo nesses casos, o que a gente vê é que a parte acaba arrumando ali uma justificativa, né, para fazer com que aquele fato se torne controvertido. E as decisões são todas nesse sentido, né? Não tem como se atribuir o valor do pedido exatamente pelo fato de não ter como saber qual que é o valor. Bom, e o que fazer diante dessa decisão inusitada? No primeiro momento veio, né, a previsão do recurso de embargos de declaração. Só que aí, pensando de maneira racional, vimos que não é caso de embargos de declaração, porque o embargo de declaração ele cabe contra decisão em que o juiz tem ali cometido uma omissão, uma obscuridade ou uma contradição. E não foi o caso, né? O juiz que arquivou o processo, determinou o arquivamento do processo, ele decidiu de forma fundamentada. Ele não foi contraditório, não foi obscuro, nem cometeu nenhuma omissão, né? Então, propor um embargo de declaração numa situação dessa é fazer com que aquele carimbo que os juízes têm para decisões de embargo de declaração seja carimbado, né, no recurso, mas nesse caso com toda a razão, né? A bem da verdade é que na maioria das vezes esse carimbo, né, que já vem ali com a decisão do magistrado, né, normalmente ele vem algumas palavras do tipo não existe obscuridade, contradição e omissão,
O que a parte demonstra é inconformismo com a decisão, né? Mantém a decisão pelos seus próprios fundamentos, mesmo que o embargo seja por não ter tido fundamento. E aí a gente veio para a segunda opção. Bom, fazemos então o quê? Um recurso ordinário, né? Haja vista que a grande maioria da jurisprudência entende que não tem necessidade de liquidação do artigo 467, não só do 467, mas também de honorários de advogado, né? Também entendimento que não tem que se liquidar, apesar de aí já ver com mais frequência, né, o juiz mandar arquivar o processo quando não tem a liquidação por ausência de liquidação de pedido de honorários. E aí veio, né, o primeiro momento, a primeira vontade, que era, né, propor o recurso ordinário para o TRT, para que o TRT cassasse essa decisão e o processo voltasse a continuar. Só que aí a gente tem que pensar no dia a dia, né, apesar da vontade de tecnicamente a gente querer demonstrar que houve um equívoco, a gente sempre fazer o que for melhor para o nosso cliente. E para o cliente não seria interessante você propor um recurso, ir para o tribunal e poder demorar ali meses, né, para ser julgado. Então decidimos que ia distribuir nova reclamatória. E aí veio, né, a próxima dúvida. E o que fazer com o pedido 467? Qual o valor iremos atribuir à causa? Porque não adianta, né, distribuir e esperar que vá cair em outro juiz, em outra vara, né? Por quê? Por causa do artigo 253 do Código de Processo Civil, que impossibilita que se faça isso. O artigo 253 do CPC diz o seguinte: distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza. Inciso 2. Quando, tendo sido extinto o processo, sem julgamento de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores, ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda. Ora, então como foi arquivado o processo e o julgamento foi, né, sem resolução de mérito, foi extinto sem resolução de mérito, obrigatoriamente teremos que distribuir novamente a reclamatória por dependência, né, aos autos da reclamatória que acabou de ser extinta. E aí o que vai ocorrer? Vai cair, né, grandes chances no mesmo juiz. E aí ficou a seguinte dúvida: qual valor vamos atribuir ao 467? Entendemos que 100% dos pedidos são incontroversos? E aí eu ainda teria um outro problema, porque se 100%, eu teria que liquidar o 467 com 50% do valor da causa. E neste caso, eu estava no limite do procedimento sumaríssimo. Isso faria com que o procedimento adotado teria que ser ordinário e as audiências estão demorando muito em Belo Horizonte no procedimento ordinário, né? Tem reclamatórios que a gente distribui e as audiências estão demorando aí 3, 4, 5, até 6 meses para acontecer a audiência inicial. Então, não era interessante. E escolher o que é incontroverso é complicado, porque ou é 100% incontroverso, ou é 100% controverso até o primeiro momento em que a reclamada se manifestar, e aí vamos descobrir se existe algo incontroverso ou não. Pois bem, a solução que entendemos ser a melhor é esta. Iremos distribuir novamente a reclamatória por dependência aos autos da reclamatória anterior e eliminamos o pedido do artigo 467. Até porque esse artigo 467 raramente ocorre de ser aplicado, né, exatamente pelo que eu disse em relação à maioria dos pedidos serem controversos. O problema a dúvida para as próximas reclamatórias. E aí, liquida, não liquida, deixa de fazer o pedido, né? Opine, deixe a sua opinião aí embaixo. Assine o nosso canal, ajude-nos para que possamos fazer mais vídeos, sempre trazendo, né, decisões da prática. Tem inúmeros casos daqueles que deixam a gente indignado e que a gente tem que se redobrar para resolvê-los. Eu fico pensando o que leva, né, o juiz a extinguir um processo por um motivo desse, e mais, só ele
pensa assim, né? Ou pelo menos ele, mais uns poucos podem pensar assim. Será que os juízes têm aí uma estatística de números de processo, os julgamentos, quantos processos foram julgados rápido? Porque se 10 casos de procedimento sumaríssimo for como esse, provavelmente 10 vão ser redistribuídos e ele vai ter 20 processos julgados, sendo que 5 ele julgou numa canetada. Né? E o que é melhor, sem recurso e sem reforma de decisão, né? Fica a dúvida. Bom, por fim, eu vou deixar aqui mais uma polêmica. Né? Aí, se os senhores tiverem interesse e puderem comentar aí embaixo, né? Deixarem aí qual é a posição de vocês, o entendimento de vocês, é o seguinte: espero transitar em julgado a decisão para distribuir a nova reclamatória, devo, caso não queira esperar o prazo de 8 dias para transitar em julgado, peticionar nos autos renunciando ao prazo recursal, ou corro o risco de, no dia seguinte, distribuir a nova reclamatória. E aí fica a pergunta para os senhores, quem queira, deixarem opinião. O juiz pode novamente extinguir a nova reclamatória sem julgamento de mérito, alegando litispendência? Né? O artigo 267 do CPC diz o seguinte: extingue-se o processo sem resolução de mérito, inciso 5, quando o juiz acolher a alegação de perempção, litispendência ou de coisa julgada. Então é mais uma celeuma, né? Mais um ponto aí para se pensar. Bom, termino por aqui. Logo estaremos postando mais vídeos. Esse, como é o primeiro, né? Não que a gente queira ser profissional nesse meio, mas a tendência é que com a prática a gente vai melhorando um pouco as questões, até mesmo de recursos, né? Questão de sombra, essas coisas todas. Então eu peço a vocês que curtem, né? Ou dê o joinha, ou não, inscrevam-se no canal para que a gente possa aí estar colocando mais casos aí da advocacia no dia a dia. Um grande abraço para todos.